essa exposição sobre a minha teoria, porque, como você sabe, a minha teoria ela não é uma teoria estacionária. Quer dizer, não nasceu pronta. Isso é muito importante, né? Ela não nasceu pronta e não é estacionária. Quer dizer, ela caminha numa evolucionariedade. Ela não tem esse ponto final, né? Das teorias, né, que acatam, né, o estado dogmático. Quer dizer, esse estado que é regido, né, em sua normatividade, né, pela ciência dogmática do direito. Aliás, a ciência dogmática do direito, né, ela vem conduzindo o direito há milênios. Então, certamente, a minha teoria ela causa certa estranheza, né, a todos aqueles que estão lidando, não é, com a chamada ciência jurídica, porque a pergunta que se faz, né, é a seguinte: como é possível, né, conduzir o direito a não ser pela dogmática, a não ser que haja uma autoridade para fazer valer a eficácia normativa? Então, foi exatamente isso que me preocupou, né, desde os meus primeiros bancos escolares na Faculdade de Direito da UFMG. Então, logo eu ingressei nessa faculdade, eu percebi que o diapasão era o mesmo, seja no direito internacional, seja no direito comercial, civil, constitucional, e todas aquelas ramificações que eles, né, lecionavam no direito, certamente, né, desembocavam na ciência dogmática do direito. Quer dizer, como se livrar da autoridade? Se não houver possibilidade, né, de, pelo menos, arrefecer, né, a sede de poder da autoridade, eu acho que o direito ele passa a ser também um epifenômeno da violência, né, da violência histórica do próprio homem. Essa a preocupação que eu tive. Eu brinco muito com meus alunos, dizendo: gente, eu não criei uma teoria para colocar uma abóbora no pescoço e sair por aí, não foi isso que eu fiz, está vendo? Eu criei uma teoria exatamente, né, para minimizar a minha angústia, né, porque o próprio Feuerbach ele advertia que a produção do conhecimento é uma consequência da radicalização da angústia. Então, é um risco enorme, né, para alguém que se apresenta como autor de uma teoria. Eu sabia do risco que estava correndo. E o pior de tudo é que eu não poderia correr esse risco, né, de estalo. Eu tinha que correr o risco, né, passo a passo, gota a gota, né, porque senão eu não teria ingressado em faculdade alguma. Porque imagine eu defendendo alguns pontos de vista, né, que já que seriam assim as matrizes fundamentais da minha teoria, ante uma banca, né, completamente capturada por uma dogmática milenar. Mas eu teria que ser bastante habilidoso para lidar, não é, com essa colegialidade. E foi exatamente isso que eu fiz. Imaginei que, se houvesse oportunidade, e que me adveio, né, que é por sorte, né, de fundar, né, uma pós-graduação na linha de processo, né, o que aconteceu na PUC, porque na fundação da pós-graduação em stricto sensu, o que nós deveríamos fazer, quando eu participei dessa comissão fundadora, era apontar uma disciplina que pudesse ser uma novidade no Brasil. Então, comigo aconteceu algo assim até trágico, porque eu sugeri, então, aos colegas que adotasse a disciplina que era direito, né,
processual comunitário. Então, agora imagine, não tinha nenhum livro da PUC sobre direito processual comunitário, não se lecionava direito processual comunitário no Brasil, né? E foi uma maravilha, mais ou menos assim, aquela história, né, de colocar o cencerro no pescoço do gato, né? Na reunião dos ratos, né, deu essa sugestão, né, colocar um cencerro no pescoço do gato, porque quando ele se aproximasse, né, os ratos, né, claro que dissolviam a Assembleia. Mas acontece quem é que iria, né, colocar o cencerro no pescoço do gato. Então, sobrou para mim. Né? Falou assim, o professor Rosemiro, então, vai lecionar essa disciplina. Eu falei, não, aqui vamos fazer um sorteio, aqui não, o professor Rosemiro vai lecionar essa disciplina. Então, foi um desafio para mim, eu achei muito interessante, e foi a partir do direito, né, processual comunitário que eu abri um canal para desenvolver a teoria neo-institucionalista do processo, né, e, ao mesmo tempo, chegar ao ponto, né, que hoje os meus alunos denominam, né, teoria processual neo-institucionalista do direito. Né? Acha que a minha teoria ela atende, né, a toda a súplica, né, de exclusão do poder, né, decisório, quer dizer, a minha teoria se opõe ao decisionismo, né, não só na área de processo, né, mas é exatamente pelo processo que seria possível fazer esse afastamento. Porque a impressão que se tem é que eu escolhi o processo porque eu achei uma disciplina maravilhosa, né, achei que ela certamente poderia me projetar profissionalmente, né, e que ela, né, estava sempre aí surfando, né, nas mídias, né, dos blogueiros e tal, coisa que vale. Não é bem isso. É que, na minha teoria, a linguagem ela não tem o sentido, né, não tem um sentido de Heidegger, né? Ela não tem esse sentido, né, universal de comunicação sem fala, sem simbolismo, né? Então, eu percebi que, à medida que o homem simbolizava, né, quer dizer, falava pela palavra, representando as coisas, né, eu percebi que ele ficava mais mudo ainda. Eu falei, quanto mais ele simbolizar, mais mudo ele vai ficar. Então, eu dava exemplos para os meus alunos, né, da própria retórica. Essa é a retórica, né? Você fala demais, entretanto, mais mudo você fica. Né? Então, eu falei, é por aqui que eu tenho que desenvolver uma teoria de tal sorte, né, que eu possa falar e que essa comunicação ela não se dê de modo intersubjetivo. Né? Agora, outro problema, eu teria que divulgar um autor que tivesse essa convicção, tivesse a convicção de que a intersubjetividade criava entendimento. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso, porque senão não vou ter contraponto. Então, comecei a divulgar o Habermas na Faculdade Federal, que não foi visto, vocês deviam ver. Né? Aí, corri o risco, né, de receber esse rótulo odioso, falar assim, não, ele é habermasiano. Eu falei, não tem problema, pode colocar o rótulo que bem entender. E foi assim, depois que eu assentei, né, o contraponto, aí eu fui arguir o contraponto. Por que eu escolhi o Habermas? Podia ter escolhido outro. Eu escolhi o Habermas, né, exatamente porque ele representava toda a tradição pragmática, né? E ele trabalhava uma convicção híbrida que, na hora dos apertos, ele segurava a mão de Kant e, quando a mão escorregava, ele segurava a mão do Apel. Aí ficava a pragmática aí, completamente irmanada com o idealismo alemão. Eu falei, não, é esse mesmo, tem que ser esse aí. Ó. Bom, com isso, eu divulguei muito Habermas aqui, né, aqui em Minas Gerais, mas muito mesmo. Né?
fui punido por isso até, porque quando os habermasianos vinham conversar comigo, assim, muito saltitantes, eu falei, oh, eu acho que Habermas é uma peneira, viu? Eu faço isso porque eu preciso de um contraponto. Aí é outro fracasso. Aí já era, né, outro desapontamento, criava desapontamentos. Aí, como Popper não era ensinado no Brasil, as faculdades de Direito achavam que Popper era um filósofo de segunda linha. E eu tinha um colega muito famoso, é até hoje muito famoso, e ele fazia assim, vamos dizer, essa propaganda aí, né? Porque isso não é nem publicidade, isso é propaganda, né? Ele falava assim, o Popper é um filósofo de segunda linha. Eu falei, muito bem. Segunda linha deve ser os sobreviventes, né? Eu disse da primeira linha, ele ter morrido todo. Então, eu fico com os da segunda linha. E assim foi. Eu tive que fazer um estudo, a escolha do processo, porque eu entendia que iriam escrever ainda. Nós não tínhamos uma biblioteca, gente, tinha nenhum amparo, uma teoria linguística do processo. Não tínhamos uma biblioteca que amparasse isso. Eu tinha que formar uma biblioteca, né, exatamente para eu demarcar a linguagem, veja só. É muito bonita essa palavra, né? O homem é um ser da linguagem e tal. Isso é coisa linda, né? Você pode falar num canteiro de flores, né? O homem é um ser da linguagem. Então, você vai confundindo direito com literatura aí, e finalmente não vai dar em nada. E essas dificuldades, né? Aqui eu estou fazendo apenas uma introdução, não me desanimaram, não, ao contrário. À medida que eu fui incorporando alunos assim da qualidade, né? E aqui eu posso falar do professor Leonardo Dutra, alunos da qualidade do André Bragança, alunos de uma qualidade, né? Aí de um Vinícius, né? Barros, de um Silvio, né? De Sá. Então, e muitos, eu não posso aqui declinar nomes, porque eu acabo, né, certamente, deixando de mencionar alunos proeminentes que eu tive, né? E certamente eles me auxiliaram a interrogar. Eles falaram assim, toda hora eles, a pretexto de me oferecer um cafezinho, eu já sabia, o café era amargo. Falaram assim, professor, e isso aqui assim, né? Está sempre com a agulha na mão, né? E é exatamente essas espetadas que eu fui tomando, sabe, que eu fui exatamente colocando o próprio aluno na pesquisa comigo. Então, ele próprio, né, certamente me auxiliava no caminho. Também foi o mesmo destino de Popper, né? Popper, quando foi para a Inglaterra, você sabe, né? Ele saiu da Nova Zelândia para Londres, né? Na Segunda Grande Guerra, ele só contou com os alunos dele. Certamente os alunos dele, né, eram alunos brilhantes, ele percebeu isso, muitos deles, sendo que até um deles chegou à presidência do parlamento inglês. E foi assim por diante. Ele viveu, né, com alta intelectualidade, ele era amigo íntimo, e entendo até mesmo que ele era assim um interlocutor de preferência, né, de Bertrand Russell, de outros mais. Então, não era possível eu aceitar o diagnóstico de que Popper era um filósofo de segunda linha, né? Então, os meus próprios alunos, estudando a própria biografia de Popper, eu falava assim, gente, leia a autobiografia de Popper, que lá é um pretexto que ele resolveu gerar para divulgar as teses dele, né? Então, ali não tem nenhuma autolouvação. Você está vendo? Popper não tinha isso, né? E, com isso, eu vi resultantes interessantes. Fui para a Europa, comprei livros, tive que comprar livros para a PUC Minas, né? Porque nós tínhamos pouca coisa aqui, até dos clássicos mesmo. E, com isso, né, eu me senti assim, um pouco mais, né,
firme nos meus propósitos, mas eu sei que, certamente, a luta contra o positivismo não é brincadeira. Porque se há quem mais adota o positivismo sendo antipositivista, são os positivistas. É uma coisa absurda, né? Se você chegasse para Adorno e falasse que ele era positivista, ele te matava. E ele era positivista. Adorno era positivista. Aí é uma coisa assim, terrível, né? É uma armadilha inacreditável. É como se você estivesse pisando assim numa mina, certo? E dizendo que estava em solo firme, em solo tranquilo, né? Quando você dá o primeiro passo, explode, né? Então, é exatamente isso, é um perigo. O positivismo tem sido estudado aí, como vocês sabem, de maneira assim, muito vesga, né? Muito estrábica, cada um com uma concepção positivista diferenciada, né? E Popper fez algo que foi uma proeza, né, para mim, né? Ele estudou o positivismo durante 50 anos, né, ou mais, né? Percebeu que o positivismo era irmão gêmeo da pedagogia grega. Então, a partir daí, não tinha problema mais para ele, né? Aí ele prosseguiu os estudos dele e concorreu para a minha teoria, porque a minha teoria tem esse propósito, é substituir o intérprete pelo interpretante. Se a pessoa não entende nada da sua teoria, professor, só você elimina o intérprete, tá? E coloca o interpretante. Se para fazer isso, você precisa fazer uma coisa, distinguir ordenamento jurídico e sistema jurídico. Se você trabalha no ordenamento jurídico, você recebe ordens do passado. Você está vendo? Está sempre recebendo ordens. Ó. Ordenamento. É um ordenamento mesmo. Está recebendo ordens, sem perceber. E está recebendo ordens do passado. Né? E se você trabalha no ordenamento jurídico, né, não há como você afastar o intérprete, que é esse sujeito suposto saber, né, que, investido de autoridade, ele vai produzir a última palavra, né, sobre o que deve, né, ser decidido. Então, vivemos ainda no autoritarismo. E minha luta é exatamente essa, não chega a ser luta, porque essa palavra é outra palavra que eu gosto de evitar essa palavra, porque tem um negócio de uma luta pelo direito, sabe? Como se o direito fosse algo reificado, que eu pudesse duelar com o direito. Né? Essa visão de Eric, para mim, é uma visão terrível. Então, o meu esforço é exatamente a eliminação dessa subjetividade possante, dessa subjetividade poderosa da autoridade, né? E dessa intersubjetividade, quando estão aglomerados, são mais perigosos. Né? Aí, para mim, essa intersubjetividade ela não tem serventia para a construção de uma democracia contemporânea. A minha teoria também ela faz uma distinção de uma democracia contemporânea, de uma democracia moderna, de uma democracia pós-moderna, de uma democracia hipermoderna. Né? O importante, para mim, é a construção de uma democracia contemporânea, porque vai marcar o quê? Vai marcar a dissociação, a ruptura com a paideia grega. Então, é exatamente a marca de uma democracia contemporânea. É a rejeição dessa tradição, sem, evidentemente, deixar de estudar essa tradição. Né? Com essa introdução aí, eu acho que eu já falei meia hora sem perceber, eu deixo a palavra agora aos meus entrevistadores. Foi o que eu combinei com o professor Leonardo Dutra. Muito obrigado a vocês, estou à sua disposição.